Você diz no filme, eu transformei meu galpão no restaurante mais bem avaliado de Londres. É interessante, não é? Porque é tão fácil de manipular. Você ganhou $1 milhão em 90 dias. Recolhi as garrafas de urina e as reembalei como bebida energética. Me conte como você enganou a Amazon para finalmente pagar impostos. Nós realmente estamos vivendo na era de ouro das besteiras. Também havia uma família de raposas morando sob o assoalho. Era inacreditável. Ao ver aquele lugar, pensei, você pode morar aqui legalmente? É um daqueles lugares. Não conte que mora aqui, nem receba correspondência aqui. Quer dizer, oficialmente a gente estava na residência principal, mas tipo, na casa principal. Mas tipo, eu imagino, não faço ideia. Eu nem sei se o proprietário sabia que a gente estava lá, porque era um cara da casa que meio que sublocou pra gente. Sabe o que eu quero dizer? Não era o proprietário. Então eu peguei um Airbnb. Eu aluguei um Airbnb provavelmente faz, sei lá, uns 7 anos ou algo assim. Pensei, esse lugar é muito legal. Estávamos lá com minha esposa e mais um casal de amigos. E o dono falou, minha filha administra o lugar. Eu não moro mais na Flórida, ou seja lá onde for. A gente falou, ok, tudo bem. Das 23 horas às 23h30. Numa sexta-feira à noite, alguém bate, tipo, na janela de vidro deslizante. Não na porta, na janela de vidro deslizante. A gente pensou, beleza, tem uma casa atrás, deve ser da filha. Mesmo assim é estranho. Já é tarde, eu olho pela janela e tem um cara sem camisa e eu penso, é um viciado em metanfetamina. Caramba, Jesus. Esse cara parece péssimo e eu penso, vamos ignorar. Mas ele continua batendo e começa a falar. Pensei, ele não parece alterado, só estranho. Então perguntei, posso te ajudar? E ele fala, eu sou o namorado da filha do dono. E eu fico tipo, tá bom? Ele diz que só queria mostrar o lugar e comenta sobre um truque no chuveiro. Respondemos que já tentamos ligar o chuveiro. Não funcionou. Nicole, nossa amiga, disse. Mandei mensagem pra ele, acho que é o namorado da filha do dono. Ficamos tipo, tá bom. Abro a porta com cuidado. Ele diz, oi, desculpa. Depois começa a falar da casa. Ele disse, se precisarem de maconha ou algo assim, é só avisar. Eu respondi, claro. Claro, claro. Esse cara tá, tipo, ou qualquer coisa assim. A gente ficou, tipo, bom, claramente você tá usando alguma coisa assim agora. E eu fiquei, tipo, sabe, eu não vou alugar aquela unidade de sogra falsa que era pra ser, sabe? A gente estava na parte boa da casa, ele estava, tipo, no galpão. Pensei, a filha dele está com um vencedor. Ela também é uma vencedora. Ela é pra casar. Era claro que o dono era rico e bem-sucedido, enquanto a filha parecia uma garota perdida no clube. Ele disse, tudo bem, querida, você está no comando. Você administra isso. Você administra minhas propriedades. E ela leva o namorado pra morar na garagem com ela. É tipo, meu Deus. Mas sim, essa propriedade. Sim, esse era eu era essa pessoa. Cara, era como o cara tentando vender maconha pros hóspedes do Airbnb. Isso é tão típico. Tão típico. Pensei que isso até poderia aparecer nas avaliações se não fôssemos tranquilos. Tipo, o dono não é realmente culpa dele. Ninguém saiu prejudicado, somos da Califórnia. Alguém tentar te vender maconha não é nada demais. Fico pensando, você não sabe, não sou missionário cristão. Ele veio para uma conferência da igreja. Sabe qual é, cara? Cara, como você descreveria o que você faz? Porque você é tipo um cineasta, você é um escritor, mas isso parece muito chato comparado ao que você realmente faz. Provocador nas redes sociais, né? Mas isso também te faz parecer um influenciador, o que é ruim. Eu não sei. Eu não sei. Então eu gosto bastante de engenheiro social, gosto disso. Ok, justo, isso é justo. Nós temos um amigo em comum, John Levy, e ele é um cientista comportamental. Mas é estranho como frequentemente encontramos pontos em comum quando estamos falando sobre as minhas coisas. Sabe o que quero dizer? Então tem muito disso acontecendo. Mas também tem, eu não diria, não me incomoda quando me chamam de comediante, mas não sou um. Sabe o que eu sou? Fazendo, tipo, apresentações de stand-up. Não, isso é outra coisa. Você... Sabe, eu gosto de filmes de comédia. Então é difícil. Mas geralmente dizem jornalista ou comediante. E eu realmente não acho que sou nenhum dos dois. Mas tipo, eu sou simultaneamente um pouco dos dois. Engenheiro social, escritor, cineasta. Ou é bom pra sua carreira, ponto. É difícil quando sua carreira não se encaixa em uma categoria. Como comediante, existe um caminho definido. Faz vários clubes, garante a mudança pra Nova York, busca clubes maiores, abre show pra alguém famoso, arrebenta, Madison Square Garden ou algo assim, né? E então, mas tipo, pra certos nichos criativos, é engraçado, John Levy foi quem me disse isso, ele falou, como fazer isso faz anos.
Falei que não sei o que vem depois na minha carreira. E ele disse, tudo bem, porque você está em uma carreira criativa, não existe um caminho que você segue. E eu falei, isso faz muito sentido. Isso é verdade. É diferente se você é um comediante e está se apresentando em noites de microfone aberto e já se passaram 10 anos de carreira. E você pensa, eu não estou avançando. Se você é podcaster ou algo assim, seu programa está diminuindo. Se não, você está indo muito bem, sei lá. Você está passando fome? Seus filhos estão pedindo comida na rua? Se não... Caramba, você está bem. Você está em um caminho melhor que a maioria. Você faz parte do top 1%. Se paga aluguel e não é perseguido pela polícia por pedir esmola, também está nesse grupo, acredito. Ok, suas coisas estão na Vice. Você está fazendo seus próprios filmes. Eu vi o último onde você, entre aspas, fez $1 milhão em 90 dias. Vou comentar sobre isso, mas acho que você já fez algumas travessuras. É uma boa palavra, talvez americana. Fábrica explorada por crianças, restaurante falso, usar a devolução da Amazon para cobrir falhas. Vamos falar sobre isso. Sim. É, meio que sim. É tipo, a montagem da arte performática é meio que uma farsa que você usa para expor algo sombrio ou desconfortável sobre a sociedade. Isso é justo? Acho que essa é uma interpretação bem generosa disso, que eu também já ouvi. Bem, você já fez isso. Então, as senhoras. Podemos censurar isso. Desculpa, sem brincadeiras. E sim, não, quero dizer, eu acho, tipo, como você disse, eu comecei na Vice. E meio que foi uma jornada conforme eu fui ficando um pouco mais velho. Pra ser mais claro, entende? Tipo, coisas explícitas que me interessam. Talvez no começo fosse um pouco mais abertamente meio niilista e divertido. E agora eu espero, tipo, manter essa atmosfera em torno disso, mas ter mais um objetivo que estou tentando explorar. Ok, entendi. Isso. Você começa, tipo, deixa eu só constranger outros e colocar na Vice. E aí isso se torna não, tipo, um significado mais profundo, É uma crítica social, como se o Banksy dissesse, só queria pichar meu nome na porta do banheiro, reticências. Aqui está uma crítica sobre a Piazza ou algo assim. Vamos ao restaurante falso. Li ou ouvi isso direito? Você costumava ter um emprego escrevendo avaliações falsas no TripAdvisor? Como isso era um emprego, aliás? Quer dizer, basicamente eu não fui pra faculdade e não fui mesmo. Eu me mudei pra Londres e comecei a pegar uns bicos. Beleza. Na época, havia um site que conectava pessoas terceiros. Só coloquei empregos de escrita no topo e apareceu um assim. Basicamente. Apenas restaurantes interessados em avaliações positivas para melhorar sua classificação em sites como TripAdvisor, similar ao Yelp. E isso foi interessante pra mim. E como eu já tinha trabalhado em restaurantes, bares e coisas assim, eu já sabia que as pessoas que trabalhavam nesses ambientes faziam referência à classificação. Se alguém entrasse e tivesse problema ou ficasse insatisfeito com o lugar, elas ameaçavam, vamos deixar uma avaliação ruim. Eu sabia que isso tinha poder. Esse tipo de classificação, as avaliações. Então, mais tarde, ser alguém que era pago para fabricar avaliações positivas para restaurantes, para melhorar a classificação deles e, portanto, provavelmente influenciar, tipo, se as pessoas iam ou não até lá e, em segundo lugar, como elas se sentiam em relação ao lugar, talvez, como eu descobri depois, eu acho, não era algo que eu fazia muito ou que me sustentava, não paguei a faculdade dos meus filhos escrevendo para esse pessoal. Não, eu fazia isso como algo paralelo, junto com várias outras coisas diferentes. Eu costumava escrever notícias clickbait. Isso foi algo que veio depois, o que também foi útil. Eu fazia... Às vezes, organizações de notícias faziam clickbait, mas agora não fazem mais. Sim, eles participam de tudo isso como a criação da ideia. Acho útil prestar atenção nisso. No fim das contas, para atrair pessoas, seu trabalho deve ser fácil de discutir e comunicar. Ou algo parecido. Se você facilitar, é mais provável que tenha impacto e se espalhe. Então essa coisa do clickbait, parece meio forçado falar sobre clickbait, mas é uma habilidade útil. Então... Você não está errado. Há toda uma ciência por trás. E digo isso como jornalista, sim, realmente existe uma ciência por trás. Percebendo que os jornalistas são realmente ocupados ou, às vezes, realmente preguiçosos, dependendo de qual grupo eles se encaixam. Se você faz a maior parte do trabalho, eles farão mais por você. Lembro que há muito tempo alguém perguntou: você pode escrever? Vamos fazer algo para uma organização de notícias?
E eu disse, aqui está o nosso site, aqui estão algumas das coisas que fazemos e o nosso. O assessor de imprensa da SiriusXM Rádio. Liguei para ela e perguntei sobre o kit de mídia. Ela recusou. Escreva basicamente o artigo inteiro e então eles vão editar com a voz deles. E eu me lembro de escrever artigos inteiros sobre o meu negócio e dizer, aqui está algo para te inspirar. E então o que eles publicavam era basicamente aquilo, com o nome deles como autor. Acrescentavam algumas frases, talvez em cada parágrafo, mas geralmente não mudavam muito. E colocavam outro parágrafo no final que meio que amarrava tudo no estilo da publicação em questão. Eu pensava, essa pessoa gastou uns 20 minutos nisso, talvez nem metade. Bem, essa produção em massa que chamam de conteúdo, esse ritmo acelerado sempre me intrigou e fico pensando como as pessoas conseguem... quanta pressão as pessoas sentem para produzir uma quantidade enorme de coisas. Acho que isso faz sentido. Ou talvez seja um pouco ingênuo até pensar nisso só como conteúdo. Talvez sempre tenha sido assim. Eu não sei, mas não, você está 100% certo. E nisso, no meu novo filme, eu acabo pagando por um artigo na Forbes nisso. E isso mesmo. Como que é isso? Forbes, Georgia? Tipo, não o estado, o país Geórgia, certo? Sim, mas o vertical, sabe? Existe lá, isso é louco. É meio que um porém. Se você pesquisar meu nome na internet, provavelmente já foi absorvido pelo chat GPT. Só diz Forbes, sem asterisco, e esse nem é o oficial. Forbes Sri Lanka é muito caro. A Forbes Geórgia tem o seu... Senti como se eu tivesse escrito a manchete. Gênio dos negócios, Uber mordomo. E você sabe, né? Era algo meio que explorando e despertando interesse, algo que eu acho intrigante sobre isso. Sabe o que quero dizer? Mas sim, foi um dos muitos trabalhos que eu fiz, escrevendo avaliações falsas sobre restaurantes, avaliações positivas. Também foi, como você disse, o começo desse processo de começar a questionar um pouco essas plataformas que todos nós considerávamos totalmente confiáveis. E as pessoas iriam curar suas vidas com base em um tipo de consenso, certo? Acho que você é um de dois tipos de pessoas. Ou você segue o consenso ou é um crítico. Você prefere opiniões críticas. E eu sou fissurado pelo Wirecutter, sabe? O site. Eu sou fissurado por ele. Se for assim, tem esse grupo de especialistas que testou esse negócio e eles não foram pagos. Eles não são corruptos. Todos testaram esses travesseiros. Eu vou comprar o travesseiro. Quero dizer, então eu faço parte do outro grupo. Eles não foram pagos secretamente, eles não foram pagos oficialmente, mas todos ganharam um travesseiro de graça. E um deles é o travesseiro da irmã deles. Então leve com você, mas você está certo. A menção da Forbes me diverte, porque lembro que no início do nosso podcast tínhamos um programa de rádio via satélite. Recebíamos sugestões como, Uber está entre os 30 abaixo dos 30. Eu pensava, impressionante, pois só existem 30. E depois, mais tarde, eu lembro de receber uma sugestão, naquela mesma semana, que era assim... Ei, pessoal, Forbes 30 abaixo dos 30? E eu fiquei meu Deus, eles vão escolher a gente. E era assim, pague 5 mil pra gente. Escolha a categoria do 30 abaixo dos 30 que você quer estar. E eu fiquei categoria? Tinha umas 100, uau. Então eu pensei, então tem 130 abaixo dos 30. Listas como tecnologia, podcast, móveis, construção, câmeras, cabeleireiro, enfim, qualquer categoria que imaginar. Tinha uma lá. Você paga pelo seu cliente ou por você mesmo, se você for, um assessor de imprensa, você paga para o seu cliente estar lá. E é top 30 na moda, mas não é só moda. São pequenas coisas de nicho dentro da moda. Ou socialite do Brooklyn. Você pode imaginar ser o que quiser. Paga pra Forbes, manda seu texto, eles reformulam. E quem é você? Pensei, isso tudo é besteira. É louco, né? Passei por algo parecido e isso me inspirou a colocar no programa. Já pensava nisso há um tempo. Pensei, quero fazer isso em um filme que faça sentido explorar. E você é tão cínico, A partir daí, você pode usar o logo da Forbes no seu site, pois está em destaque na Forbes, Business Genius, Uber, Butler, Forbes. E sabe, como eu disse, isso vai ser absorvido por vários tipos de grandes plataformas de analisar idiomas. Grandes modelos de linguagem. Antes era o Google, agora são os grandes modelos de linguagem. Ficou ainda mais obscuro, né? Porque no Google você podia clicar e ver, mas a fonte era Forbes.com, /30, under 30, categoria, Brooklyn, social, moda. E você ficava tanto faz. Mas agora é. Perguntei ao ChatGPT qual era o podcast número 1 e disseram Jordan Harbinger. Então você deve ser mais popular que Joe Rogan. Isso aí. O ChatGPT te falou isso.
Já rolou de alguém chegar e dizer: ouvi dizer que sua audiência é maior que a do Joe Rogan. E eu fico tipo, não, a gente estaria tendo essa conversa no meu iate primeiro. É, claro, claro. Adoro o podcast Melrose, mas se fosse dono daqui, teria um banheiro mais limpo. Eu não sei, é Nova York. Nova York, sim, é verdade. Então, Você fala no filme: um dia sentado no meu barraco tive uma revelação. Com tanta desinformação e pessoas acreditando em absurdos, talvez seja possível criar até um restaurante falso, não só avaliações. Talvez esse lugar pudesse fazer sucesso com avaliações falsas, misticismo e besteiras. Eu faria isso. Transformei meu galpão no restaurante mais bem avaliado de Londres no TripAdvisor, mas como conseguir um lugar para isso? Você disse que é um galpão e eu vi o filme. É um galpão com água encanada e sem pedra, o que é uma vantagem. É isso? É parecido com onde você morava? sim, eu morava lá e tinha um. Sabe, eu acabei de me mudar pra Londres. Eu vim das Midlands, né? Sou de uma vilazinha chamada Feckenham. E, sabe, me mudei pra Londres. E era tipo, naquela época, sei lá, provavelmente uns $1.400 por um estúdio barato. Seria $1.400 por mês. Isso foi em 2015, 2016. E aí eu encontrei esse lugar que era, sabe, $800 e era um galpão de jardim nos fundos da casa de alguém. E, sabe, era assim, você tinha uma entrada lateral, você tinha acesso por uma entrada lateral, sabe? Tinha água encanada. Você está certo, não era assim na época, né? Era muito bom porque era bem mais acessível. Olhando pra trás, eu já morava lá há 3 anos. No fim, o esgoto saía pelos fundos e eu nem notava. Era o seu esgoto. Provavelmente era isso. Ou dos clientes. E sim, era literalmente tão simples assim. Eu morava em um barracão em Dulwich, Londres. E era mais ou menos isso, sim. Não foi difícil criar um conceito porque era algo que eu estava vivendo. E, sabe, era algo que me interessava. Era como se eu tivesse consciência, enquanto morava lá, de que era estranho eu estar morando lá. Era por necessidade, por causa de dinheiro, mas era isso. Era melhor do que o apartamento tipo estúdio em que já morei antes, porque tinha mais personalidade e você sentia um pouco mais como se você... Tinha aquele quintal. E tinha tralha lá, mas tipo... Sim, tinha. Em Londres, especialmente no sul, há muitas raposas por toda parte, igual vimos. É uma loucura, assim, elas estão por todo lado. Tínhamos uma família delas no jardim, era fofo. Raposas em cidade grande são melhores que ratos, mas o que elas comem? Ratos. Sim, ratos, lixo, sujeira. Ah, entendi, isso faz sentido. Eles comem de tudo, são onívoros, acho. Nossas raposas são ótimas. Elas são meio que... Você tem guaxinins em Nova York? Provavelmente não. Em... Nova York, provavelmente não, eu nunca... Os vi. Não, eu nunca vi um em Nova York. Vocês têm deles em Los Angeles, né? Não? Eu imagino que sim, essa é uma boa pergunta. Nunca morei em um lugar de Los Angeles com natureza suficiente para ver a vida selvagem local. É estranho quantos deles existem, mas é legal. Eu costumava alimentá-los. Tanto faz, não importa. Fique na mesa. Fique focado na tarefa. Então, eu não sei. Eu tive essa ideia. Você está certo. Eu tive uma ideia e eu vinha fazendo coisas pra Vice que meio que ficavam nesse espaço reverente. Eu tinha encontrado uma voz. Escrevi de graça por anos para vários lugares. Depois trabalhei com notícias caça-cliques. Depois comecei na Vice. E era uma daquelas coisas que parecia uma grande ideia que eu tive. E aí meio que eu nunca achei que seria possível realizá-la. Achei que registrar isso no site seria complicado. Eu ia perguntar se eles mandam alguém para garantir que você existe, e eles dizem que não. Era o que eu suspeitava. Achei que esse seria o primeiro passo. Não, eu só enviei um. Acho que foram algumas coisas. Eu precisava de um número de celular, eu precisava de um site, eu precisava de um conceito, né? E basicamente era isso mesmo. Uau. Sim, então você compra um celular descartável na farmácia. Foi exatamente isso que eu fiz. Sim, eu comprei, tipo, sabe, só um celular desses de bandido mesmo. E foi isso. Sim, foi muita coisa. Sim, era basicamente como se eu estivesse suprindo a necessidade do que eles precisavam. Me chocou perceber o quão pouco te impedia de fazer isso. Sim, você só precisava de um celular de traficante. E de um computador para registrar um domínio.
Sim, e então o conceito do restaurante era algo chamado Cheddar Dulles. Era tipo um lugar de comida gourmet que vendia. No cardápio não se escolhiam pratos, mas estados de espírito como conforto. Lembro de ter escrito que era sopa servida em tigela de algodão egípcio, o que me fez rir. E então, Bola de algodão. tigela de algodão, a contagem de fios era alta. E sim, tinha, sim. E aí as fotos da comida nele, sabe? Parecia gourmet, tipo comida de estrela meeting. Essas eram as imagens cortadas, mas as sem corte que revelei cerca de 1 ano depois. Trabalhei nisso cerca de 8 meses. No fim, revelei tudo e mostrei as imagens sem corte. Era tipo, sabe, o que era pra ser um pernil de porco era um ovo no meu pé. Ainda bem que seu pé é tão pálido que parece o Hammond. Meu pé eu tenho pé de hobbit, mas sem os pelos. Pé de hobbit porque não sou alto e tenho pés grandes. Também tenho bundão e cabeçona. E é por isso que eu gosto de quebrar ovos neles. E sim, tem algo muito engraçado em simplesmente pegar o pessoal da comida gourmet. Quero dizer, todos nós, de certa forma, somos meio bobos, eu acho. E tinha algo engraçado em algumas pessoas acharem algo tão grotesco, apetitoso. Você usa privada, tipo bloco de mictório. Acho que sim, usei. Sim, sim. E é tipo, vamos colocar um pouco de mel nisso e regar. Isso aí. Foi feito para parecer uma vieira frita. Eu e meu amigo Chris, fotógrafo, só ficamos sentados lá, fizemos isso em um dia. Foi divertido, foi tipo uma daquelas coisas. Naquele momento, eu não percebia o quanto isso ia sair do controle. Pra ser justo, a mãe do meu amigo, quando a gente era criança, ela era fotógrafa de comida pra restaurantes e marketing. E ela veio e contou pra gente como eles faziam isso. Isso foi provavelmente no começo dos anos 90, talvez até no final dos anos 80, faz muito tempo. Ela falava coisas como: por que o hambúrguer do meu prato não é igual ao do comercial de televisão? Ela dizia: você não comeria o hambúrguer do comercial de televisão porque aquilo nem é carne. Esse é de verdade, mas escolhemos um entre muitos. Eu olho para 100 ou 500 pães. E aí ela dizia: depois eu colo as sementes de gergelim com cola exatamente no lugar onde eu quero que elas fiquem, tipo numa ordem diferente. Elas ficam espaçadas de forma diferente. E aí toda a comida é borrifada com óleo para parecer úmida e fresca. E ela falava: vou à loja, compro alface e tomates frescos, corto e depois coloco no congelador por um tempo. Eles ficam inchados e estranhos. Ela dizia: você não conseguiria comer mesmo tentando. A maior parte disso ou muita coisa não é comestível. Por isso, colocar mel em uma pastilha de mictório não é nada demais. Não, isso é fascinante. Quero dizer, isso só reforça essa ideia, não é? De como a gente vive meio que numa realidade falsa. Tipo, é como o McDonald's. Você não vai mostrar como fazem, né? Se mostrasse o preparo real do hambúrguer, seria nojento e não iria pro comercial. Tipo aqui, ele está espremendo a carne falsa de um molde circular. Fecha com força e cozinha, entre aspas, imediatamente. Eles borrifam algo preto pra simular grelhado. Eles colocam isso. O pão parece até amassado, já que o cara não tinha onde sentar no intervalo. Não há sala de descanso. Quero dizer, isso é o Burger King de verdade. É, isso mesmo. Pisou em cima. Isso é insano. Quer dizer, eu não sei. Eu lembro disso no Super Size Me. Tinha uma parte incrível no final desse filme. É tipo uma vinheta. Eles fizeram aquilo onde, você lembra, ele comprou um hambúrguer e colocou, ele só deixou lá junto com umas batatas fritas. E ele tinha um hambúrguer que comprou de um budé, ou ele comprou um hambúrguer de um vendedor de rua, outro de outro lugar e um do McDonald's. E todos eles criaram mofo e tal em velocidades diferentes. E o hambúrguer do McDonald's simplesmente permanecia perfeito. Certo, por tipo 3 anos. Exatamente, as batatas fritas ficam perfeitas e você só pensa, meu Deus. Pelo menos isso está passando pelo meu corpo e sendo absorvido pelos órgãos. Tudo bem. Então você tem um cardápio que você imprime, tem o site, tem a culinária falsa. Sim. Então você precisou aprender a cozinhar as coisas. Não. Ok, explique isso. Não, quero dizer, foi isso. A ideia do restaurante era que ele funcionava só com hora marcada, então você tinha que solicitar uma reserva. Então, clientes sem reserva não eram aceitos, entendeu? Outro endereço que colocamos, na verdade, era a minha rua, mas só não tinha número. Então, a ideia era que fosse exclusivo, sabe? Não era isso. Era, felizmente ou infelizmente, como se fôssemos condicionados de um jeito que a gente só quer o que não pode ter. E era basicamente isso. Eu também morava lá. Então, se alguém aparecesse, o jogo acabava. Né? Ei,
Por que você faz piquenique no quintal desse restaurante chique? Exatamente. Por favor, apareça. Quero dizer, então era um restaurante só com hora marcada. Eu falo sério. Tudo parecia meio que uma coisa teórica por um bom tempo. E então, sabe, eventualmente, quanto mais... Basicamente, eu estava pedindo avaliações falsas para minha família e meus amigos e pedindo para as pessoas escreverem avaliações. Dei a eles um guia de estilo mostrando como é a experiência. Mesmo assim, as pessoas colocaram coisas engraçadas e malucas. Parecia consistente e crível, o que só agravava a situação. Por favor, mencione como era difícil conseguir uma mesa. Mas quando você conseguia, era inacreditável. Se você gosta de Chef's Table, vai amar isso. Sim, esse foi um deles. Tipo, ok, como soam as avaliações com certeza? Então você não está escrevendo todas as avaliações sozinho da sua própria casa? Não, ok. Eu basicamente escrevi uma espécie de carta sincera, um e-mail. Não estamos no século XVIII. Eu escrevi um e-mail para a família e amigos e basicamente disse, por favor, vocês poderiam deixar avaliações? E em vários momentos, as avaliações de 5 estrelas, obviamente, e em vários pontos, mais pessoas, sabe? Então, muito rapidamente, foi assim, 18 mil restaurantes em Londres no TripAdvisor na época. É loucura. Em apenas 6 semanas, já estávamos em torno do número 1.400, com cerca de 30 avaliações. Mas nunca apareceu real até o dia em que o telefone tocou. E não era, tipo, o meu telefone, mas sim o telefone que eu tinha comprado para o galpão. Sim, do outro lado da linha era alguém tentando reservar uma mesa no meu restaurante inexistente. Uau! E foi, sabe, meio que foi isso. O que me chamou a atenção foi que eles repetiam termos da mitologia que criei e pedi para escreverem ali embaixo. Eu tinha pedido para minha família e meus amigos fazerem referência a isso, aquilo e aquilo outro, sabe? Um restaurante só com hora marcada, todas essas coisas. Eles repetiam para mim como se fosse um evangelho, como se fosse real, sem questionar. E, sabe, eu só disse para eles que estávamos com a agenda cheia pelas próximas 6 semanas e para ligarem de novo em breve. Mas foi como se isso rapidamente ganhasse força. E quando, sabe, as pessoas começaram a mandar e-mails para conseguir mesas, tipo, sabe... E não eram só pessoas aleatórias da tecnologia, da informação, tipo, passou de ser gente local para ser, sabe, amantes da gastronomia da cidade e depois turistas. Isso ocorria mais à medida que subíamos no ranking. Eu via esses executivos de televisão querendo mostrar importância só por usarem o e-mail da British Broadcasting Corporation. Pessoa, exatamente. Isso foi realmente interessante, né? Eu tinha até esquecido disso. Eles eram, na verdade, acho que eles eram americanos, mas eles eram pessoas estranhas, era isso. Me impressionou como as pessoas trabalhavam mentalmente para construir isso. A ideia e a importância desse estabelecimento falso. E sim, as pessoas faziam de tudo para conseguir uma mesa e tudo mais. Quanto mais as ligações aumentavam, mais pessoas queriam falar comigo. Quanto mais eu dizia que eles não podiam vir, mais eles queriam vir. E isso foi fascinante para mim. Então... Sua classificação sobe cada vez mais. É incrível, pois entre 18 mil restaurantes, você chega ao top 1000 sem ter restaurante real, comida, rotina ou clientes de verdade. Exato. E você só tinha umas 30 ou 60 avaliações, o que mostra que a maioria dos restaurantes nem é avaliada. Eu acho que sim. Eu também acho que o jeito que o algoritmo deles era ponderado fazia com que avaliações negativas tivessem muito mais peso do que avaliações positivas. E o fato de que a gente não estava recebendo avaliações negativas provavelmente era o motivo pelo qual o algoritmo, achava a gente tão bom para impulsionar. Olha esse lugar promissor! Dominando o mundo! As pessoas estão se candidatando a empregos, estão te enviando amostras grátis. Como elas estão te enviando coisas? Se não tem número, não tem... Endereço, eu comecei a dar pra eles, basicamente, endereços na rua de pessoas amigáveis que não era minha casa. Hey, posso usar sua correspondência? Você provavelmente não vai receber nada. Na verdade, a gente recebeu um monte de temperos. Exatamente. Eu realmente tinha alguém. Eu estava de volta em Londres há alguns meses e alguém me parou na rua. Acenou para mim na rua. Eu estava na minha bicicleta disseram, eu morava ao lado quando você construiu o galpão e comentaram sobre isso. Sim, você pegou emprestado o meu aquecedor de jardim quando você estava inaugurando e coisas assim. Spoilers, mas você pegou emprestado o meu aquecedor de jardim quando estava abrindo e coisas desse tipo.
E eu fiquei tipo, sim, você sabe, tanto faz. Sabe, a sensação quando você faz, quando está fazendo algo assim, é que, é isso que você quer. Você quer que nada atrapalhe e que isso chegue à conclusão, seja boba ou significativa, pode acontecer. Quando as pessoas mandam coisas e perguntam por quê? O que é isso? Por que estão te mandando isso? Por que está escrito o galpão em Dalish? Eu só respondo, tudo bem, obrigado pelo favor. Sabe, eu lembro de ficar bem estressado porque estávamos perto de chegar ao número 1. Houveram muitos momentos em que parecia que tudo ia explodir e talvez eu nem estivesse conversando com você agora, né? Quero dizer, eu imagino que os vizinhos pensam assim: olha, contanto que não seja ilegal e não dê problema, tudo bem. É exatamente tipo, não é ilegal. As pessoas rondavam o bairro perguntando onde era o lugar, queriam ver por fora ou tentar uma mesa batendo na porta. Saber que a gente encontrou, sabe? Com certeza isso aconteceu. Sim, aconteceu, na verdade. Isso foi algo que me surpreendeu bastante, tipo, eu tinha isso. Lembro que saí pela entrada lateral sem passar pela casa principal. Eu estava descendo pelo lado e me recordo disso. E na rua tinha, pra um casal perguntando, sabe? Eles me perguntaram, você viu o galpão em Dulwich por aqui, sabe onde fica? Eu disse, me desculpa, mas não sei, acho que eles não aceitam sem marcar. Ok, vamos encerrar. Eu estava com o telefone do galpão na bolsa. Sim, estava mesmo, era bem isso, sério. Eu lembro de ter me filmado, tipo, 1 minuto depois que isso aconteceu. E, tipo, no final da rua, dá pra ver as duas pessoas meio que andando por aí, olhando em volta. Parece até uma história inventada de tão... Tipo, eu realmente preciso ir ao banheiro. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Depois atravessei a rua e me gravei contando. Então essas pessoas estavam só tentando falar comigo, e enquanto eu estou falando de novo, ainda está travado, ainda está acontecendo. Eu disse, desculpa, preciso ir, preciso me mover. Enquanto saía, estava vibrando e se mexendo na minha bolsa. Sim, quer dizer, eu não fiz isso. Eu não sei exatamente quantas pessoas foram atrás disso, mas deve ter sido um número significativo porque estávamos recebendo centenas de pessoas tentando reservar. Então, Qual era a sua patente nesse momento quando centenas de pessoas estavam tentando reservar os jogadores? no topo, tipo, foi quando a gente entrou no top 50, acho que foi quando ficou assim. Ficamos entre os 50 e depois entre os 30 melhores por um tempo. Ficamos presos ali por um tempo e senti que esse era o ponto mais alto que alcançaríamos. Como você vai ser? Tipo, ai meu Deus, qual é aquele restaurante indiano que todo mundo ama? E você espera... Exatamente, vai esperar o Dachshund? Claro, isso não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer. E tipo, foi isso mesmo. Foi chocante pra mim. O quanto esse site era poderoso. Sabe o que quero dizer? E essa plataforma ainda é enorme, sabe? Ainda eu acho que é o maior site de turismo do mundo. Sim, claro. Com tudo integrado na plataforma do Google. Muitos só usam o Google agora. Mas tipo, sim, foi enorme isso. Me surpreendi com o poder que isso tem de fazer ou acabar com um negócio. Foi meio que, isso foi um choque pra mim. Então, o TripAdvisor chegou a perceber, tipo, ei, você está realmente em alta? Eu imagino que deve ter alguém pensando, uau, esse lugar foi de 0 para 50 e depois 30 é incrível. Eu trabalho no TripAdvisor, quero ir lá conferir esse lugar. E que você pensaria que em algum momento você teve 89 mil visualizações nos resultados de busca em um dia. Então, como eles não foram? Não é loucura, isso é insano. Isso é insano? Isso é absolutamente insano. Então, tipo, qualquer pessoa, basicamente qualquer pessoa que está procurando por restaurante em Londres Vendo o meu restaurante. E eu nunca ouvi essa estatística. Acho que não, talvez eu tenha, talvez, tudo bem. Tenho quase certeza, é do seu filme, tipo, então foi... É do filme? Pode ter sido... Do arquivo. Pode ter sido no artigo, desculpa. Não. Acho que são eles. Eles ligaram pedindo informações, certo? Eles tentaram obter informações e é isso. Com base nesse trecho que eu li, você ficou tipo, acabou, tipo, eles ficaram tipo, espera, quem é você? Nós passamos de carro. Não existe um lugar, tipo, nós verificamos sua propriedade, certo? E aí você fica preocupado com isso. Só queríamos avisar que agora você é o restaurante número 1. Parabéns. Foi insano. Agora lembro, parecia que tinha mesmo. Eles basicamente estavam prestando mais atenção porque éramos tão populares, né? E sim, quero dizer, foi isso mesmo. Eu achei que, sim, os dias estavam contados. E sim, quero dizer, foi isso mesmo. Foi no 1º de quê? Foi? 1º de novembro? Isso?
Na verdade, 1º de novembro de 2017, então faz 8 anos. 8 anos atrás, isso é loucura. E se tornou o restaurante número 1 em Londres. Em Londres. Então o quê? Um restaurante que, aliás, ainda não existe. É o restaurante mais bem avaliado de Londres e uma das maiores cidades do mundo. É no site de avaliações mais confiável da internet na época, pelo menos. Provavelmente sim. O plano era só expor como isso é fácil, porque você não vai servir comida no seu galpão, certo? Chegamos ao número 1 e senti que era o fim da história, como se eu já tivesse provado esse ponto absurdo. Então, a ideia de que isso, até mesmo isso seria possível, né, era simplesmente tão absurda pra mim e não parecia possível. Mas o público tinha outras ideias. E, sabe, as pessoas estavam se candidatando a vagas em um restaurante que nem existia. Eu me lembro do governo local tentando, me fazer gostar. Me convidaram para abrir filiais do Barracão em áreas em processo de gentrificação. Entendi. Essa área é complicada, mas podemos te dar uma vantagem com o Barracão. Sim, Jamaica ou algo assim. Exatamente. Então, Mas foi meio que eu senti que aquilo era o fim da história. Mas não, o público tinha outras ideias e continuou pedindo as mesas. Isso me fez pensar que talvez o fim da história fosse abrir por uma noite e servir clientes e comida de verdade. E foi isso que eu fiz. Eu basicamente abri meu galpão de jardim por apenas uma noite e meio que criei isso pra ver. Tipo, se as pessoas iriam, sei lá, acreditar mais nas avaliações que leram online do que na própria experiência objetiva delas. Tipo, sabe até onde essa besteira poderia chegar? E eu basicamente criei no meu galpão de jardim, peguei emprestado algumas cadeiras e mesas de um café local. E algumas galinhas. Galinhas. Tínhamos uma casinha de boneca no jardim, uma pequena casa de brinquedo no quintal. A gente esvaziou ela e encheu de galinhas, e a ideia por trás disso era que fosse como lagostas em um restaurante chique. Você podia escolher sua galinha para abate, mas... Na verdade não, porque elas eram galinhas de estimação de alguém. Exatamente, eram as galinhas de um cara chamado Trevor. Não fizemos isso. Na época, né, éramos classificados como restaurante vegetariano, o que é engraçado. Então, mas a comida era tipo refeições de micro-ondas, jantares de televisão do supermercado. Eram enfeitadas para parecerem bonitas e sofisticadas, beleza? Flores comestíveis, micro-ervas e humores escolhidos conforme o cardápio, certo? E a gente meio que só tinha. Então, mais da metade das pessoas lá naquela noite eram atores que eu tinha, que eu pedi pra virem e falei, hajam natural, pois era uma experiência estranha. Tipo, a gente encontrou os clientes de verdade na rua, vendou os olhos deles e depois os levou pelo lado de... Eles toparam de boa, tipo, tudo bem, claro. Sim, eles aceitaram. Acho que é por serem viciados em experiências, sabe? Você meio que se coloca como objeto. Acredito que se essas pessoas estivessem aqui sem essa experiência, responderiam diferente. Tipo, você deixaria alguém que você nunca conheceu antes te vendar e te guiar pelo instinto deles? Provavelmente não. Em Londres, não, eu não faria isso. Tivemos 8 clientes reais naquela noite. Tivemos 2 recém-casados da ensolarada Califórnia que, na noite anterior, tinham jantado às margens do Sena. Em Paris, em um restaurante de verdade. Exato, agora estavam no galpão. Nossa mesa era para 4 pessoas de uma grande agência de moda de Londres. Também tínhamos 2 moradores locais que estavam tentando conseguir uma mesa há meses. Tínhamos 8 pessoas de verdade, ou seja, 3 mesas e o restante das mesas. Tínhamos uma na cobertura, o que não era seguro. Tínhamos minha amiga Phoebe, que agora escreve para algo como Ted Lasso. O programa 4 Casamentos e um Funeral. Eles são a prova social que faz as pessoas pensarem, isso é legal, isso é delicioso. Loliata Fope estava lá agora. Está muito divertido, ela é famosa. Ela participou de Shrill, Huluar, Ghost e outras produções, incluindo a nova série do Amandio Nucci. Ela é minha amiga e também foi cliente. Mas eles eram assim, a ideia era tentar criar o mesmo espaço psicológico do TripAdvisor, tentar... E você sabe, se pessoas suficientes dizem que algo é ótimo, vai negar que tem uma refeição ruim na sua frente? Desculpa, eu consigo ver... Me desculpe. Está tudo bem. Há uma refeição ruim à sua frente.
Você vai negar isso? Vai negar o seu paladar e acreditar? Vai cair nessa besteira? E a resposta é sim, basicamente. Porque você contrata o chefe falso, a garçonete falsa, para que eles deixem a comida com uma ótima aparência. Mas que tipo de comida? Miojo, sopa de copo, essas coisas? Sopa de copo e macarrão com queijo de micro-ondas, lasanha de micro-ondas. Mas aí, como eu disse, com essas flores comestíveis e micro-ervas para equilibrar, para compensar isso. Uma das pessoas lá descreveu nossa comida como um clássico de tempos de guerra. Sim. Se por tempos de guerra você quer dizer trancado no porão porque os nazistas estão ameaçando. No galpão, Phoebe chegou. Ela é uma garçonete intuitiva que transmite bem as nuances do cardápio. Como ao servir pudim em canecas, nosso objetivo é replicar a experiência de como é comer pudim em uma caneca. Eu amo esse cara, isso é tão engraçado. Comfort está em uma tigela de algodão, faz sentido? Não, mas tudo bem, é só uma bobagem. As pessoas confiam mais no que leem na internet do que nos próprios sentidos. Isso é uma grande lição. Bem, no final da noite eu acompanhei os 2 últimos, na verdade, os 4 últimos clientes. Um deles comentou que achou eles muito infelizes. Um deles perguntou, agora que já viemos, será mais fácil reservar da próxima vez? E tentou reservar outra mesa. E isso realmente me surpreendeu e foi tipo, quero dizer, eu não gostei, lembro de ter feito muita coisa. Eu fiz isso quando saiu, explodiu completamente, aí agora isso, basicamente construiu uma vida pra mim, né? Essencialmente. Foi algo tão significativo que aconteceu e agora já foi referenciado tantas vezes na mídia. Toda semana surge uma nova página repostando essa história com 10 mil curtidas. E você como reage? Quero dizer, é como se fosse uma das... em artigos acadêmicos na mídia. E teve um filme italiano que saiu, esse diretor italiano lançou na Netflix e ele me mencionou nas entrevistas dele. Ah, que legal. Sim, é interessante. E isso teve um impacto tão grande na cultura agora. E é eu fico tranquilo em dizer isso. Quero dizer, vai contra o meu senso britânico ficar me menosprezando. Foi algo marcante culturalmente, usado como referência para medir nosso avanço. E o lance é o seguinte, olha, faz 7 anos que o filme foi lançado e agora já avançamos muito mais. O que você quer dizer com isso, de mais avançados? O que... Eu só acho que agora somos muito mais, nosso mundo é ainda mais. Isso foi quase como uma previsão de onde estávamos. De acreditar no hype e bobagens, ignorando a realidade. Quero dizer, estamos realmente vivendo na era de ouro das besteiras. Mentir de forma convincente pode facilmente influenciar a visão das pessoas sobre o mundo, inclusive a minha. Aliás, não estou dizendo que estou acima disso. Acho que todos nós... Somos suscetíveis. Os clientes eram em geral sofisticados. Os newlyweds, recém-casados, eram de uma agência de moda e estavam de férias. Elas aparentemente já tinham comido em restaurantes legais, sofisticados e da moda antes. Sim, assim como esses executivos de televisão e pessoas desse tipo. E você pode simplesmente... Eles já criaram a narrativa antes. Então, em vez de chegar e pensar, isso é uma pegadinha, eles chegam e dizem, uau, eles acertaram em cheio nisso. Realmente parece aquelas porcarias de jardim. Exatamente. E você pensa, parece mesmo, usamos tudo que tínhamos... Exatamente, quero dizer, isso, meio que, a gente tinha os recém-casados. Era eu nunca gosto das minhas coisas, não gosto de parecer que estou menosprezando alguém, não é isso que eu quero fazer. Você não fez isso, Uma coisa que eu ia mencionar é que quando você entrevistava as pessoas, e aí você gostou? Não era ei, idiota, você caiu nessa, deixa eu esfregar na sua cara. Era mais e aí, o que você achou? E eles ficavam meio que, dá pra perceber, foi legal. Não quero criticar, mas não foi minha melhor refeição. Foi uma experiência interessante. Isso não faz eles parecerem bobos. Isso... Não era pra ser assim. E eu senti que, como qualquer um que está naquele filme, eu fui e conversei de novo. Metade dos clientes aceitou participar. O restante está borrado. Falei novamente com todos do filme, inclusive os recém-casados agora pra eles. Parece loucura. 100 milhões assistiram ao filme, agora está insano. Parece que participamos desse momento cultural, mas na época eu estava mais preocupado com eles porque me sentia mal pelo tempo deles que eu tinha tomado. Era na lua de mel deles. Você deu essa comida horrível pra ele, mas quer saber? Tem que ser engraçado. Eles assistem de novo e pensam, esse é o Roger sendo educado? É sim, restaurante.
Foi uma experiência ótima. Nós decidimos tentar algo novo. Agora é engraçado, né? Tudo importa. Ficou salgado demais porque foi no micro-ondas. Vendas. É, isso mesmo, exatamente. E sabe, como eu disse, meio que deixei isso, eu não fiz. O objetivo do filme não era sobre eles, era sobre todos nós, sabe? Não era sobre... Eles eram canais para que pudéssemos falar sobre o ambiente cultural em que estamos vivendo. E sim, como eu disse, eu sinto que aquilo foi uma previsão razoável de para onde estamos indo. Sim, isso mudou completamente a minha vida. Isso foi absurdo. Esse conceito ainda faz sentido, cara. Eu moro em San José, Califórnia, bem aqui em Nova York. Há um restaurante de ramen no shopping. Ao andar por lá, você pensa, e por que essa multidão? E aí você percebe. É a fila para... Eu esqueci o nome do lugar, mas não importa, porque é tudo igual. O ramen é bom, mas há muitos outros bons na região. Daí você pensa, ué? Enquanto você tenta contornar a fila enorme, eles se encostam na parede para não atrapalhar. Você vê uma placa, daqui 90 minutos, e pensa, que diabos, não vou ficar. Quem tem tempo para essa fila? Pode ser até 120 minutos. Eu estava pensando, vai ser hora do jantar quando eu estiver no restaurante. Tá quase, E isso foi quase como a metáfora perfeita para o que estávamos fazendo com tudo aquilo. Sabe, agora eu vejo isso porque obviamente moro em Manhattan e, você vê isso em todo lugar. O que isso, acho que o TikTok teve um impacto interessante nisso, né? Esse tipo de coisa. Agora, o sinal de aprovação no mundo dos negócios da moda é a fila na porta. É isso mesmo, né? E é interessante, não é? Porque é tão fácil de manipular. Antes, só Anthony Bourdain conseguia destacar uma barraca de comida de rua e transformar o dono em milionário. Agora você precisa descobrir como viralizar no TikTok. E aí dizem que o melhor macarrão puxado à mão é feito por essa vovó idosa do Vietnã. Você vai lá e pensa, essa senhora, é isso mesmo? Tanto faz, só come o macarrão. Exatamente, quero dizer, é isso. Então as pessoas já estão criando toda uma expectativa sobre o lugar antes mesmo da comida chegar na boca delas. E foi exatamente assim com o barracão. Escassez. Escassez. Quero mudar um pouco de assunto. Sim, você se infiltrou em um depósito da Amazon e acho que li sobre isso nas notícias antes de nos conhecermos, pois pensei, como não existe vídeo de dentro de um depósito da Amazon? E então eu procurei sobre isso e apareceu o seu material, alguns dos seus vídeos brutos, seja lá o que for, de anos atrás. Me conta sobre isso. Como você passa pela segurança da Amazon? Parece até uma prisão. Talvez eu devesse ter usado outras palavras, mas pode ser necessário. É uma instalação de alta segurança, com cercas grandes e scanners. Isso é tudo que vejo do lado de fora. Sim, nós fizemos Sim, isso foi parte de um filme que eu fiz. Meu primeiro filme para a televisão britânica foi para o Channel 4, um canal público como a British Broadcasting Corporation. Nós fizemos nosso primeiro documentário com eles há 2 anos. Aqui, a Vice comprou, então está na Vice. Você pode assistir no YouTube deles lá. E era tudo sobre, você sabe, a Amazon. Acho que desde a pandemia eu costumava usar o tempo todo. Isso se tornou tão onipresente. E tinha algo nisso. É fascinante quando o nosso modo de viver muda tanto e tão rápido. Foi em cerca de 6 ou 7 anos, certo? E então o comportamento do consumidor da nossa loja mudou completamente em torno dessa empresa, basicamente. E eu não sei. Fiquei intrigado em fazer algo sobre eles, porque você ouve muito sobre a Amazon e talvez algumas coisas que eles não estão fazendo. Isso pode não ser muito bom. E eu meio que só queria descobrir. Eu queria embarcar em uma jornada para ver como eles conseguiram avançar tanto em tão pouco tempo. E, sabe, por que eles fizeram isso? Como eles conseguiram... E sim, então uma das coisas que eu queria fazer era ir lá e trabalhar disfarçado. E, para fazer isso na televisão é bem difícil ir lá e filmar. E por que você tá invadindo a privacidade das pessoas? Sabe, não é só isso, mas de novo, você vai está quebrando todos os seus acordos de confidencialidade de funcionário, está se arriscando. Obviamente, vocês aqui sabem é o primeiro evento. Liberdade de expressão. Pensamos em proteger denunciantes, mas não temos isso no Reino Unido. Você não tem. Isso. Não, a gente não tem liberdade de expressão. Acho que é por isso que a gente tem isso. Exatamente. A gente tem, você tem que tomar chá e comer bolinho com o rei. E aí você sai ileso.
Ah, não, mas não. Então a gente meio que passou meses tentando provar isso. Talvez tivesse algo errado acontecendo lá dentro, acontecendo no armazém para conseguir permissão dos advogados e poder entrar. E eu estava, sabe, eu tinha uma espécie de câmera de botão que eu estava usando. Consegui um emprego lá. Eu pintei meu cabelo de castanho, usei óculos, então fico vagamente reconhecível com meu cabelo loiro. E sim, foi bastante chocante, na verdade. Como eu costumava trabalhar em armazéns quando era mais jovem, quando eu tinha, tipo, meus 19, 20, 21 anos. Eu trabalhei em fábricas de carros onde cresci. Birmingham é meio que o Detroit do Reino Unido. Já ouvi falar disso, dizem que todo mundo tem, mas você não. É tipo o principal. Sotaque mais odiado. Ozzy Osbourne, esse é o sotaque dele. Certo, então Ozzy Osbourne, Peaky Blinders. Há muitos sotaques distintos no Reino Unido. Estive em Las Vegas numa conferência de podcasting. Fui ao banheiro usar o mictório e ouvi um cara dizendo: "Ah, você é o Jordan Harbinger", enquanto conversava. E eu disse: "Sabe, você soa como o meu amigo Jason, que produz esse podcast, meu engenheiro de áudio." Ele disse: "Ah, é?" Eu respondi: "Sim, o nome dele é Jason Sanderson." Ele falou: "Conheço um Jason Sanderson." E eu: "Sim, ele é de..." E ele: "Ah, eu sou de Sheffield." E o cara disse: "Ah, é mais ou menos de onde eu sou." Acabou sendo o mesmo cara. Então esse cara fazendo xixi ao meu lado, ele falava de forma muito parecida e específica. Como o meu engenheiro de áudio, percebi que era realmente um cara do mesmo lugar. E ele disse: "Ah, é o mesmo cara. É." Isso é incrível. Eu adoro Sheffield. Sheffield é de onde vem Sean Bean, o Boromir do Senhor dos Anéis. Tá aí, esse é o famoso de Sheffield. Tá aí, um Sheffielder. É curioso como um sotaque pode ser tão específico. Em qualquer cidade que vou, você soa igual ao meu engenheiro, Jason Sanderson. Eu sei o que você está fazendo. Se alguém tem sotaque de Nova York, ninguém pergunta: "Você conhece o Tom?" Talvez. Bom, Acho que a questão dos sotaques regionais é que o Reino Unido tem uma coisa muito especial. Temos tantos sotaques em um espaço tão pequeno. Sim, porque todos vêm de línguas diferentes. O sotaque de Birmingham, por exemplo, vem do merciano, que era uma língua totalmente diferente há 1000 ou 1500 anos. Então todos nós tínhamos línguas diferentes que falávamos. E há muitos motivos pelos quais essas línguas são tão enraizadas. eu só achei que era porque ninguém se mudava muito. Provavelmente. Então é como se você estivesse em uma vilazinha isolada que troca peixe ou algo assim. Seu inglês parece estranho, com um toque de nórdico. Com certeza faz parte. Cresci na mesma vila, onde a família da minha mãe vivia há cerca de 200 anos. Uau, os dedos de pato explicam isso. Espera. Eu não sei. Tudo bem. Mas, tipo, meu pai, então, ele é de Birmingham e de uma família meio irlandesa. Eles e meu pai têm um forte sotaque Brummy, então eu também tenho um pouco. Morei 9 anos em Londres, agora moro aqui, e isso suavizou muito. Bem mais compreensível que pessoas de vilarejos pequenos do Reino Unido. Entrei já desconfiando de algo e realmente tinha. Parecia mais um pesadelo distópico do que um local de trabalho. Toda vez que você sai do chão do depósito, tem que passar por scanners e eles te escaneiam. E eles não encontraram seu equipamento de câmera. Falei pra ele que tinha um parafuso pélvico. Ah, esperto. Então, o que não é verdade, o que aparentemente também não é legalmente muito bom. Mas você sabe, Eu menti sobre uma condição médica para evitar o equipamento de segurança no meu trabalho. Qual o problema disso? mas sim, quero dizer, eu vi, sabe, pessoas que estavam chorando por causa da quantidade de dor que sentiam. Só de ficar em pé e se movimentar por aí? Esforço repetitivo. E eu vi pessoas que, sabe, havia conversas no chão do depósito, né? O boletim informativo saiu. Ninguém quis falar oficialmente para o programa, mas uma pessoa teve um ataque cardíaco no trabalho. Segundo eles, receberam advertência disciplinar por sair mais cedo. Desculpe por morrer. Me dê outra chance, por favor. Tinha muita coisa acontecendo lá que eu vi. Fui pego no terceiro dia lá, alguém me encontrou. Fui reconhecido pelo cabelo castanho e pelo disfarce de Clark Kent. Estou surpreso, embora deva ter sido, quero dizer, considerando seus restaurantes. Talvez a tintura não tenha sido profissional. Não foi. Fui eu quem fiz spray. Talvez cortar o cabelo semana que vem. Acho que sim. Eu poderia ter usado uma máscara tipo Groucho Marx. Mas eles, Então eu meio que fui expulso e meio que fui levado pro lado. E, sabe, eles meio que tentaram descobrir o que eu estava fazendo.
Eles iam votar sobre o sindicato e, ao que parece, estavam enchendo o depósito. Eles dobravam a força de trabalho. Então isso foi um pouco confuso pra mim, como alguém de fora. Então eles estavam tentando, então os trabalhadores estavam tentando se sindicalizar e você precisa do quê? Tipo, uma certa massa crítica pra isso. Ah, entendi. Então a Amazon disse, legal, vocês terão mais da metade, a menos que contratemos mais 200 pessoas esta semana. Bom, quero dizer, foi isso mesmo. As notícias diziam que dobraram o depósito, passando de 1.500 para 3.000 pessoas, mas só com temporários. Fui um deles. E aí eles precisam que você concorde em se sindicalizar. E você fica tipo, cara, eu nem sei onde fica o banheiro. Exatamente. E muitas das pessoas com quem eu estava trabalhando, né? Eu estava em um turno com, acho que eram cerca de 110 pessoas novas. Todos eram estudantes com vistos temporários, em sua maioria da Índia. E eles talvez sejam menos inclinados a irritar o empregador deles, especialmente quando estão gastando tanto tempo e recursos. Sabe, pessoas chegam dizendo, isso é ruim, não se sindicalize. Não vi isso, mas é isso conforme foi relatado. Nesse sentido, sinceramente, meu amigo, também na Amazon. Tenho que tomar muito cuidado, porque ele está no meio disso. Mas ele tinha uma deficiência, contou pra ele sobre isso. Eles disseram, você pode trabalhar de casa. Depois disseram, ei, você não pode trabalhar de casa. Ele disse, bem, meu médico disse que eu tenho que trabalhar de casa. E eles disseram, bem, a gente não se importa. E ele disse, outro médico, uma segunda opinião, também disse que eu tenho que trabalhar de casa. Eles disseram que não se importavam. Ele respondeu que buscou um terceiro médico. Eles disseram, olha, todo mundo tem que vir trabalhar. Talvez estejam tentando fazer as pessoas pedirem demissão, talvez. Então colocaram ele em um escritório que não é o dele, ele não consegue entrar porque é cadeirante. Não tem banheiro acessível porque o que tem lá tem um degrau ou algo assim, né, na entrada. E é tipo, beleza, vou passar minha cadeira de rodas por cima disso porque eu preciso usar o banheiro. Alguém teve que ajudar ele a sair do banheiro porque era fisicamente impossível pra ele sair sozinho. Felizmente, alguém apareceu, mas demorou um pouco porque o prédio não estava totalmente ocupado. Então, eu preciso tomar muito, muito cuidado. Algo no ambiente, vou dizer, desencadeou um dos problemas dele. E ele estava inconsciente, foi encontrado inconsciente. Eles esperaram mais de 10 minutos antes de ligar para o 911 UAU. E agora os advogados dele estão dizendo, bem, precisamos descobrir o que aconteceu aqui. Nos dê a gravação que mostra ele desmaiando. E eles dizem, não vamos compartilhar isso. Obviamente, eles vão ser obrigados a fazer isso. No tribunal? Ou vão admitir, estragamos tudo. Aqui estão $2 milhões ou o valor que for. Isso é tão louco, mas... Isso é loucura pra mim, é loucura. Esta é uma pessoa com deficiência. Você está deliberadamente maltratando ela contra o conselho do médico. Quando alguém sofre um evento adverso e você reage com indiferença, isso é muito errado. Realmente muito errado. E como eu disse, como eu te falei, tivemos o caso da mulher sendo penalizada por, fazer pausas, não fazer pausas, indo ao hospital após ataque cardíaco. Ela teve 2 episódios cardíacos no trabalho e eu trabalhei com outro cara que, na verdade, perdeu as imagens. Para gravar nisso, você precisa ligar e desligar no bolso. Eu acabei perdendo o ritmo do que estava ligado ou desligado. E foi ruim. E eu realmente gostava desse cara por quem eu tinha muito carinho. Você crescendo, bem perto de onde cresci, nas Midlands, ficava o armazém. E sim, ele não deveria ter feito isso. Ele disse que não dirige por problema no coração. Eu questionei. E ele confirmou que não pode mais dirigir. Mas nós dois fazíamos exercícios intensos. Deixa eu só entender isso. Então, vezes 2, eu tinha 110 em um caminhão enorme que estávamos carregando. Estou suando muito e me esforçando. Colocaram um cara da minha idade ao meu lado que presumo ser você. E sim, e ele tinha esse problema no coração e só pensei que esse cara não deveria fazer isso. Ele não pode dirigir, mas consegue carregar caixas de 45 quilos em um caminhão. Naquele calor, era meio loucura. Não sei qual é o cenário entre eles e ele, mas sua história não me surpreende pelo tanto de histórias horríveis que já vivi e ouvi. Essa pessoa é superior? Ele não trabalha no depósito. Não vou comentar mais, mas essa pessoa recebe opções de ações ao renovar o contrato e tem salário de 7 dígitos. Ele não é trabalhando no depósito? Isso é chocante. Isso vem de cima. Não são só os trabalhadores do depósito sendo maltratados, é todo mundo. Como você percebeu, motoristas são maltratados e também maltratam outros motoristas.
Como você soube pelo filme, conte como iniciou nessa trajetória. Sim, eu estava passando bastante tempo fora dos centros de distribuição deles. E acho que foi, na verdade, em Glendale, na Califórnia, onde eu percebi isso. Mas foi só perceber como havia isso do lado de fora de muitos dos centros de filmagem deles. Garrafas de urina. Como você sabe que era urina? Eu cheirei. Elas Eu sou jornalista, cheirei. direto na fonte. Direto na fonte. Pensei que era suco de maçã, mas não era. Aí, aonde quer que eu fosse pelo mundo, né? Eu percebia isso. Fui a um no Queens, alguns em Londres e outros em Birmingham, de onde eu era. Eu imploro aos seus ouvintes que visitem o centro de distribuição local deles. Cheire garrafas encontradas do lado de fora. Se estiver escrito Aquafina e o líquido for amarelo, abra e cheire. Ou você pode ver o filme e me ver fazendo isso. É triste. Simplesmente comecei a parar motoristas no mundo todo. Falei com eles na Espanha, falei com eles no Reino Unido, falei com eles nos Estados Unidos, falei com eles na Itália. E foi uma coisa... Eles têm metas irreais e o aplicativo e o Delivery Service Partner para quem trabalham, já que não são funcionários da Amazon, mas sim de uma terceirizada. Sim, sempre vejo que estou no caminho certo. O que é isso? Mas é só como a empresa faz as coisas. Muitos trabalhadores do armazém deles nem são funcionários da Amazon. É isso. Isso me lembra a Nike dizendo: não operamos oficinas de exploração. Quero dizer, sim, talvez alguns trabalhadores se matem pulando das janelas, mas são subcontratados e não temos controle sobre eles. Vamos te responsabilizar moralmente de qualquer forma. É complicado. E eu sinto que, sabe, o que eu ouvi foi que eu realmente consegui falar com a central em Glendale. E eles, sabe, eu estava olhando o aplicativo no telefone deles, e você pode monitorar ao vivo a localização dos motoristas, a pontuação. Cada um recebe uma pontuação, dependendo da velocidade da entrega. Todas essas coisas. Parece que... Estamos incentivando comportamentos inseguros, como precisar ir ao banheiro ou levantar algo pesado. Alguém conversou com você? Agora você tem que acelerar para chegar ao próximo lugar e ultrapassar o limite de velocidade em uma zona escolar, porque senão sua pontuação diminui. Exatamente, é isso mesmo. E muitas das motoristas com quem conversei falaram sobre pegar infecção urinária por segurar a vontade de ir ao banheiro. Quero dizer, os caras frequentemente urinam em garrafas, e não sei se alguma garota está usando Chewy ou algo parecido. E então, o que eu vou dizer, para ser justo um pouco com a Amazon, é que isso faz parte da estrada. Motoristas de entrega urinam em garrafas, mas muitos dos seus motoristas de entrega, se você é motorista da UPS, ganha mais dinheiro e recebe mais benefícios. O problema com a Amazon é que, ao conversar com um motorista da UPS, ele disse que isso acontece, mas não lembra quanto recebem. É cerca de $40 por hora. Motoristas da Amazon ganham 17 ou 20 dólares, segundo pessoas com quem falei. Então, olha, eu entendo que dirigir e fazer entregas pode ser assim. Mas eu não acho que muitos deles precisam, sabe, ser avaliados ou monitorados desse jeito, de uma forma tão desumana. E eles têm todas essas câmeras diferentes vigiando eles. E sabe, se eles não fizerem isso, vão ser chamados, vão ser penalizados e podem perder o emprego. E daí? Muitas vezes o que eu tento fazer no meu trabalho é tentar encontrar uma imagem, uma coisa ou algo que capture algo complicado. Sabe, falando sobre exploração de trabalhadores, Amazon? Acho que muitos já ouviram essas histórias, mas o desafio é encontrar versões realmente impactantes. É meio que isso que eu tento fazer, E a garrafa de urina era algo que eu sentia que poderia se tornar um tipo de símbolo de outra coisa. Então, por que eles não jogam as garrafas fora quando voltam para o depósito? Por que eles jogam pela janela antes de entrar? Então, o que eu descobri? Conversei com um despachante que me disse que eles frequentemente jogam as garrafas pela janela quando estão chegando nos fundos, nos centros de distribuição. Para cada garrafa de urina achada na cabine, eles ganham 1 ponto. Ao atingir 10 pontos, enfrentam problemas. Isso pode resultar em consequências. Então, não faça xixi do lado de fora. Certifique-se de urinar em uma garrafa, mas não deixe a garrafa na van. Livre-se. Dessa garrafa. Eles não querem saber, acho que não incentivam urinar em garrafas, mas também ignoram. Não é que seja, se deixar na cabine vai acabar. Certo. É como deixar lixo no carro. Como se você tivesse deixado o papel do seu lanche e a garrafa da sua bebida aqui. Exatamente. Esse tipo de coisa é como deixar o veículo sujo.
Você pensaria que a solução, embora não seja a ideal, seria: tem uma lixeira no caminho ao centro de distribuição. Que tal jogar sua garrafa lá? Tem um símbolo de risco biológico nela. Eu tentei fazer isso, eu tentei ficar do lado de fora de um dos centros no Reino Unido com um grande cartaz que dizia ponto de coleta de urina na frente e tinha uma lixeira. Ninguém usou. Exatamente. Eles não usaram. Talvez um kit de segurança. Tinha muita coisa no chão, porém. Mas provavelmente, tinha muita coisa mesmo. Devem ter jogado pela janela. Não vou lá pegar. Também é um pequeno ato de rebeldia. Tipo, vocês vão me fazer mijar nessa garrafa, eu vou jogar no gramado de vocês. Vocês que peguem. Não consigo me identificar. Então, me conte o que você fez com o xixi pra expor à Amazon, porque isso é interessante. Então o que eu fiz foi coletar um monte de garrafas de urina e reembalei tudo. Como uma bebida energética que parecia meio parecida com uma muito popular. Uma bebida energética muito popular, liderada por influenciadores, a garrafa... Parece... Isso não é específico. Todas as energéticas parecem e tem gosto de motorista da Amazon reciclado. Urina. O design, eu não posso dizer, mas o design é bem parecido com o de uma bebida energética que as pessoas podem conhecer. Certo. E sim, alguém chamado Stan, com quem eu trabalho, é meu editor. Nós escrevemos juntos. Ele ganhou um prêmio de design pela garrafa. Mas sim, enfim, nós basicamente embalamos essa bebida energética. Era literalmente urina de motorista da Amazon. E eu consegui listar isso na Amazon como uma bebida. E sim, eu coloquei na descrição o que era. Isso está, você sabe, você pode encontrar na Wayback Machine. Sim, isso está disponível na Wayback Machine. Você pode ver quando foi, sabe? Toda a listagem completa, as fotos, a descrição. Isso veio da urina do motorista da Amazon. Então diz nos ingredientes, tipo urina... Ureia 97%, sabe? Toda a composição da urina. Na descrição diz que isso é feito das garrafas descartadas de urina de motoristas da Amazon. Fala isso literalmente. Beleza, então... Alguém comprou isso? Bem, você talvez esteja reconhecendo o padrão aqui. Eu pedi para todas as pessoas que eu conheço comprarem para impulsionar o algoritmo e comprar a bebida energética. O que acabou acontecendo foi que, sim, nós realmente nos tornamos número 1. Viramos a bebida número 1 na Amazon com uma garrafa de urina de motorista. Deus, mas... Você não está enviando um palete de... Bebidas? Não enviamos. Também havia pessoas reais tentando comprar o energético. Olha esse novo aqui. Sim, exatamente. Mas não enviamos, eu cancelei. Meu advogado ficou muito preocupado com isso. Tenho quase certeza de que é ilegal enviar urina usada em garrafas para pessoas que acham que podem beber. Se algum advogado ouvir, escreva para nós. Sou advogado também, mas não sou um especialista em segurança. Mas eu só vou dizer logo que há vários problemas com esse caso específico. Sim, bem, nós não estamos deturpando isso. Estamos dizendo que é o seu. Não é propaganda enganosa. Não é. propaganda enganosa. É mais sobre o transporte de material biológico perigoso em um container no teto, algo que realmente pode machucar ou matar pessoas. Tem muita coisa. Mas tem algo aqui também, só para mencionar um pouco, é que a própria plataforma não nos impediu de fazer isso. Certo? Não, esse é o ponto principal. Você fez com que urina reciclada de motoristas da Amazon se tornasse a bebida número 1 na Amazon. Sim, exatamente. E você pensaria que a maior plataforma de e-commerce do planeta teria uma infraestrutura que protegeria seus consumidores disso? Absolutamente não. Sim, e sim. Não. Não disse não? Me preocupo com algumas coisas e comprei na Amazon. Sabe, quando você procura, tipo, sei lá, pilhas recarregáveis e aparece IBL Energizer, Panasonic, você fica tipo, beleza. E aí embaixo aparece, tipo, Highwin, tudo em maiúsculo, né, onde é tudo meio estranho. E você fica pensando, o que é isso? Não é uma palavra real e sempre aparece em maiúsculas. Isso é uma marca criada por algoritmo com fotos de banco de imagens falsas ou geradas por inteligência artificial. E eu fico tipo, isso é só uma cópia de uma cópia de uma cópia. É algo que pode explodir se aquecer muito. Com certeza, e... Você vê essas avaliações bem medianas do produto, mas ao invés de R$ 12x4, é R$ 12x4 e você pensa, ok, quem busca o menor preço e compara valores vai comprar isso. E não tem como esse pacote de bateria recarregável para o seu iPhone ser tão bom quanto uma marca boa. É mais fácil. Se você tem o privilégio de
poder tomar decisões mais éticas com o seu consumo, né? Então isso é um tipo de privilégio. A Amazon tende a ser o lugar mais barato, então eu não culpo as pessoas, os consumidores, por usarem a Amazon. Bem, Não é o consumidor, é o fato de que a Amazon faz isso. Ah, você pegou a patente e o produto desse lugar e agora vende o produto deles, mesmo sendo ilegal e prejudicando nossa outra marca. Ah, tanto faz, a gente não se importa. é um choque. E eles têm meio que um esquema contínuo de... O relacionamento entre os fabricantes na China e a Amazon é tão próximo, sabe? E há inúmeras histórias que você sabe, pode procurar porque elas mudam com tanta frequência. A Amazon é como um velho oeste, muito difícil de entender para quem vem de lá, especialmente pela quantidade. Conversei com pessoas que perderam todo o sustento de repente devido a algum tipo de situação. A patente que eles tinham foi tomada por um fabricante, então decidiram vender por conta própria. E então você está acabado, né? Ou é bloqueado da sua conta. Tem algum problema? Ou algo assim? Quero dizer, é uma plataforma incrivelmente pouco sofisticada. Eu diria, tipo, eu não conseguia acreditar o quão desajeitado era tudo. Tipo, o atendimento ao cliente, o... Vendedor. Sim, sim. E Moira Vaglo, ela é professora acho que Northeastern. Conversamos com ela no filme, ela tem muitas histórias. Não quero errar, mas acho que era na promotoria. Não consigo me lembrar de alguém que ele estava na Virgínia e tentou reclamar com a Amazon porque eles estavam vendendo uma substância proibida que era tecnicamente venenosa para os consumidores. E quando tiraram do ar, já era tarde demais. Moira estimou que algo em torno de 25 mil unidades a mais desse produto já tinham sido vendidas para os consumidores em... Não sei se isso é só da Virgínia, mas foi isso. É só que eu meio que parece que não tem. Para uma empresa desse porte, a plataforma não suporta nem acompanha. Tem vendedores e pessoas demais, impossível verificar tudo. Eles não têm responsabilidade direta. Você pode postar qualquer coisa no Facebook, mesmo mentira, Amazon. Preciso pesquisar mais, mas acredito que eles não se responsabilizam pelo produto de cada vendedor, pois seria inviável gerenciar isso. Além disso, garanto que eles não têm, pois seriam bem mais cuidadosos com coisas como: ei, quero entrar lá e vender urina ou cartuchos de vape com substância venenosa. Eles precisariam verificar se isso é seguro para consumo. E como eles não fazem isso, isso significa que ninguém está processando eles até a falência por não terem feito isso. Isso. Nós tentamos, sabe como quando fizemos outras coisas, tem outra parte mais pra frente no filme que tenho certeza que vamos comentar. Tentamos localizar produtos vendidos, pois acredito que a responsabilidade deles aumenta quando vendem e entregam. Com certeza. Ah, isso faz sentido. Eles são mais envolvidos. Exatamente. Enquanto os produtos que são, você sabe, de terceiros, eu acho que eles ficam meio que ao alcance. Eles só estão listando. Eles são simplesmente maus. Se você vende algo estranho no eBay e recebe coberto de cocô de cachorro, é tipo: olha, só listamos os produtos. Sim, nós fizemos. Eu não esperava. Não há palavras. Você está... Certo? Não há garantias nem declarações. Acho que é a seção 230 aquela sobre liberdade de expressão. Não sei se isso se aplica a produtos, mas existe algo parecido, tipo: olha, não é nossa culpa, não é nosso problema. Você encontrou outros problemas com a Amazon? Me conte sobre... Eram suas sobrinhas? Pedindo todo tipo de coisa. Então encontramos muitos produtos lá e todos esses produtos eram vendidos e entregues pela própria Amazon. Todos eram vendidos diretamente por eles. Só para deixar isso ainda mais claro. Sim, eu estava com minhas sobrinhas Eve e Penny, que tinham acho que 5 e 7 anos ou 5, 6 e 7 anos na época. Pedir, você sabe, diferentes itens que estão no Reino Unido, no regulador de comércio. Então, a sua versão do, como eles se chamam, FTC. Sim, claro. Esse é o órgão que regula o comércio? Isso é real? Números? Sim, depende. Mas também tem, tipo, a Anvisa para alimentos. E sim... Acho que era a FTC, mas isso se chama Comércio e Padrões. E nós tínhamos, sabe, tem coisas diferentes, tipo certas lâminas que são, sabe, lâminas soltas, coisas como aerossóis. Veneno errato? O que mais a gente comprou? Só armas enormes e tal. O que mais tinha? Faz tanto tempo que nem lembro. Queijo suíço, facas, serras,
veneno pra rato, nada de canivetes pequenos, só itens de cozinha. Tinha uma que era tipo uma faca de carpinteiro. E eu olhei pra ela e pensei, caramba, isso é realmente perigoso. Então basicamente, quando é assim, quando é isso, e essas eram coisas que eram vendidas pelo Phil by Amazon, uma era da própria marca Amazon. E a questão com essas coisas é que, tecnicamente, para cada caso desses, eles deveriam receber multa mínima de 5 mil libras. Isso dá 6 ou 7 mil dólares. Tecnicamente é isso que eles deveriam ser multados. Se for o caso, a venda ocorre e você pode provar. Mandamos quase todos para os armários, então não é possível verificar a idade nesse processo. Existem 3 oportunidades para verificação de idade. No momento em que é listado, no momento em que é entregue e se está na embalagem, eu acho. Entendi. Quando você compra, é o início. Quando entregam, é o próximo passo. E a terceira é... É isso. É isso. Tem uma falha. Nem é culpa do correio, cara, porque as embalagens não foram feitas de forma adequada. Tinta spray. Esse foi outro caso, desculpa. Os pacotes não foram embalados de forma adequada, que comunicasse que havia algo dentro que exigia identificação para ser entregue. É assim que funciona. E sim, cada um dos itens que pedimos, fizemos 200 pedidos diferentes e não pediram nossa identificação em nenhum deles. Todos foram enviados para armários. Então, é do outro lado de um enorme, sabe? Seja um IO ou algo assim, ou um supermercado de Hollywood. Você pode ir lá pegar tudo que precisa do código e pronto, você consegue uma arma. Então fomos até o órgão de normas comerciais, o regulador, e eles disseram, sim, isso é ótimo. Vocês conseguiram, acham que tem um caso aqui? Nós não temos capacidade para ir atrás deles, sabe? Então Eles disseram, não podemos encontrá-los porque... Simplesmente não temos os recursos, nós não temos. É meio estranho, um paradoxo, né? Ei, você está sujeito a uma multa! Ok, nós fizemos isso milhares de vezes. Bem, eu não tenho tempo para te dar a multa. É bem isso. Imagina um policial te parar e dizer, você sabe a que velocidade estava? Era 150 milhas por hora acima do limite. Isso mesmo, eu estou sem papel. Você teve sorte, não trouxe meu bloco de multas. É isso. Outra coisa que notei trabalhando nessa área por um tempo é que era simplesmente diferente. Vendedores menores que acabavam sendo multados. Sim, claro. É só um pouco triste, sabe? Que esses gigantes possam, pela minha experiência, agir um pouco com impunidade. Certo? Então, provavelmente a Amazon ajudou a multá-los. Esses pequenos, olha, recebemos um aviso de que você entregou alguma coisa. Vamos multar você. Descontar da sua conta ou você paga e comprova? Estamos sendo multados. De repente, não temos recursos para colocar nenhum dos nossos funcionários nisso. Desculpa, pessoal. É uma pena. É difícil ajudar a Amazon a melhorar quando você não está presente e não há risco para eles. Então, poxa, me conta como você enganou a Amazon para finalmente, entre aspas, pagar impostos. O que fiz foi ler Dinheiro, de Oliver Bullock, um livro brilhante sobre evasão fiscal corporativa. Moneyland. Moneyland, é o que eu disse, Dinheiro, Moneyland. Dinheiro é o livro de L. Martin Amos, que eu escrevi para o outro. Enfim, vamos falar sobre isso daqui a pouco. E eu amei esse livro e ele realmente ficou comigo. E teve uma parte que me deixou de queixo caído, que era mais ou menos assim. Será que a cleptocracia chinesa está tirando dinheiro da China usando intermediários japoneses? Eles faziam isso sim, eles usavam, sabe? Eu não quero me lembrar errado disso, mas tenho quase certeza de que o que estou dizendo está correto. Mas eles fariam isso? Sim, eles pagavam para uma chinesa ter um filho deles, resultando em uma criança sino-japonesa. E dessa forma eles podiam dar para eles parte do dinheiro que tinham na China. Eu sei. E esse era o jeito deles. E era isso. E eles meio que, eu acho, provavelmente conseguiam pegar o dinheiro através da criança antes dela completar 18 anos. E aí estava tudo certo, sabe? Mas então, que... Estranho. Absurdo. Então eu realmente não tenho pais. Eu fui apenas uma pessoa criada para que eles pudessem transferir 800 milhões de dólares da China. Sim. Aqui estão 10 mil reais pela participação. Boa sorte, Deus. Isso é sombrio, é realmente sombrio. Li esse livro e fiquei impressionado. A evasão fiscal corporativa me incomodou. Em 2020, a Amazon não pagou o imposto de incorporação no Reino Unido. Sabe, eu só queria fazer algo que fosse uma forma de
O tema é meio seco, né? Eu sou assim, mas você se anima com isso. Imagino que muitos ouvintes não estejam. Tipo, é como, sabe, é meio difícil de comunicar de um jeito que realmente pagar impostos seja algo fácil de explicar. Mas o que eu foquei foi em uma parte de, sabe, para onde vai o seu dinheiro dos impostos, que na verdade é algo que motiva as pessoas. Que eram os buracos nas ruas e, sabe, infraestrutura. E, sabe, a ideia é que, sabe, a Amazon usa tudo isso, usa a nossa infraestrutura que o dinheiro dos nossos impostos paga, mas eles não contribuem de forma proporcional. Por que não ajudo eles? Se vão entregar coisas e usar caminhões, melhor eliminar o intermediário. E o que eu fiz foi pedir um monte de cimento da Amazon que foi vendido e entregue pela própria Amazon. Eu dei a volta. Na verdade, fiz isso na Califórnia e no Reino Unido, tapando muitos buracos que estavam deixando as pessoas malucas e viralizando. E então o que eu fiz foi pedir um reembolso, dizendo que eu não queria. Depois de usar, enchi a embalagem com areia que peguei na praia e devolvi para a Amazon. E eles me reembolsaram. Ok, fraude, tudo bem. Eles não abrem os pacotes nas devoluções? Acho que não. Aparentemente não. Aparentemente não. Quero dizer, sabe, tivemos outras dicas sobre o que acontece com as devoluções deles. Eu suponho... Eles só pesam, certo? Isso é fácil. Você só pesa 1000 pacotes. Foi isso que eu ouvi. Foi isso que eu ouvi. E eu acho que muito do jeito que o sistema de avaliações, o jeito que o sistema de devoluções funcionava, era assim. Não tinha, sabe, não tinha nada de especial. Eu acho que peso... E quero dizer, realmente tinha areia saindo dele. Então não deve ter sido uma grande, sabe, verificação dos pacotes que enviamos de volta. Fraude, você está certo. O que fizemos foi antes de eu ter feito qualquer coisa disso, eu tenho um advogado com quem estou conversando no filme e o advogado diz, isso é fraude, isso não é esperto, não faça isso, isso não é coisa de gente esperta, você está encrencado. E o que eu fiz foi, antes de fazer qualquer coisa disso, eu criei uma empresa offshore em Belize, onde eles têm esse sigilo e privacidade extremos em relação às empresas offshore. E eu criei uma empresa, fiz uma conta empresarial na Amazon para essa empresa e então encomendei todo o cimento via Belize. Então, tecnicamente, foi isso. Que é como eles fazem. Isso também é como a Amazon foge dos impostos, né? Eles têm a sede na Irlanda ou algo assim. Isso mesmo. Então, você criou uma empresa de fachada? Para comprar o Congresso. Quando investigam fraude, descobrem que você mora em Belize. Bem, eles vão atrás disso. Na verdade, só fiz um freelance para essa empresa. Não tenho nada a dizer, vocês não podem me culpar. Eu só fiz um pequeno trabalho. A empresa se chama Whole Maintenance and Repair Corporation, cuja sigla é HMRC, que é o nome do Serviço de Impostos britânico. É tipo o serviço de receita interna, sabe? Coleta de receita de Sua Majestade ou algo assim. Receita e Alfândega Real. Receita e cliente. Quase isso. Ele era, sim. E é isso, basicamente eles são, sabe, você tenta tirar qualquer coisa de Belize, você não consegue. Eles eram muito reservados, muito privados e secretos. E sim, então, se eles quisessem seguir por esse caminho, eles iriam, sabe, quase. A ideia era que, sabe, no próprio filme é meio que uma admissão, mas era também para fazer um ponto. Se você vier atrás de mim, está admitindo que também está operando aqui, certo? Então você deveria estar pagando impostos aqui. Isso é interessante. Foi um filme que foi a primeira coisa que fiz para a televisão sozinho, que eu mesmo fiz. Fui produtor executivo, né? Escrevi com 2 colaboradores e realmente me orgulhei disso. O último filme que você fez, 1.000.000 em 90 dias, quando será lançado. Assisti, mas acho que não era a versão final. O som passa de uma tela para outra e há um relógio na camada. É isso. Então, basicamente é isso. Isso vai ao ar na televisão britânica no dia 16 de outubro. Ok, vai sair nos Estados Unidos da América. Não posso. Não sabemos exatamente onde isso ocorrerá. Em algum momento. Vai sair em algum momento, mas vão ter clipes e coisas saindo, né? Vai ter imprensa, vai ter isso, vão ter coisas diferentes que eu vou lançar. Eles são assim porque foi filmado aqui. Muita coisa foi feita em Nova York, como mencionei antes. Quero dizer, o filme meio que acabou sendo sobre isso, né? Foi meio que sobre se mudar pra cá e a cultura, a diferença cultural entre Londres e Nova York e como fiquei fascinado ao mudar pra cá. Como a diferença de como as pessoas, o tipo de homem que fala sobre dinheiro, respira dinheiro e acredita nisso e realmente
Isso para mim reflete o momento cultural de insegurança com a renda. Todo mundo está lutando, até as maiores celebridades. Parece até que, atualmente, os árbitros da nossa cultura são pessoas que falam e debatem sobre ganhar dinheiro facilmente. Como você mantém isso? Como faz? Parece que todos têm isso. Bem, aqui está meu suplemento, aqui está minha, aula educativa, aqui está meu... E é isso. Eu entendo, eu realmente entendo. Sempre tive curiosidade sobre isso porque não sou assim. Não acho que estamos melhores por isso. Quando crescia, queria ser uma estrela do rock. E agora parece que as crianças querem ser bilionárias e tudo bem. Mas eu realmente acho que isso não vai necessariamente resultar em crianças mais econômicas. Não, eu acho que o sonho é quase só marketing. Concordo. Achei estranho e perturbador no filme quando você conversa com esses caras na rua e pergunta: o que você quer ser? O cara diz bilionário. Você pergunta como? Ele responde: marketing de afiliados é quando você recebe um e-mail tipo: ei, já testou essa nova marca de filtro de ar? Clique aqui para comprar. Eles recebem uma pequena porcentagem disso. É tipo, você tem ideia de quantos comprimidos para disfunção erétil, ou seja lá o que for, você precisa vender como afiliado para ganhar $1 bilhão? Quero dizer, bem, está no nome, mas são bilhões de dólares. É absurdo. Você teria que ficar sem pessoas na Terra antes de virar bilionário só com marketing de afiliados. É a coisa mais idiota, como dá pra notar ouvindo aquele garoto. Ele só aprendeu sobre isso pelo TikTok e Instagram, e não faz a menor ideia de como sequer fazer as contas sobre isso, porque você nem vai conseguir. A ideia de ganhar $1 milhão com marketing de afiliados, conheço afiliados que ganham bilhões. A escala do que eles fazem é enorme, de verdade, e são produtos de informação. As indústrias deles quase não existem mais, eles eram especialistas há 15 anos. E não há muito espaço no topo, porque você precisa de centenas de milhares de leads. Você precisa ser capaz de gerá-los a um custo menor do que o que você está ganhando. É um negócio de verdade, não é tão fácil assim. Eu meio que sinto que deveríamos ter te colocado no filme. Acho que o que você acabou de dizer realmente seria um serviço público para as pessoas ouvirem. Olha, próximo... O filme todo. Sou eu quase me perguntando quanto disso é besteira. É porque eu faço. Sim, eu crio uma marca Hype Beast, baseada mais ou menos nos métodos de alguém como o Banksy. Vou fazer ações de publicidade, construir uma marca e tentar vendê-la em 90 dias torcendo para conseguir $1 milhão. Eu faria um lançamento, Acontece, ganha cobertura, eu sou perfilado na GQ, que publicou totalmente de forma legítima. Eu pensei, caramba, isso é loucura. Normalmente eu tenho que mentir para você. Conseguimos milhões de visualizações nos clipes de teaser da marca. Temos influenciadores falando sobre isso, funciona. É propositalmente provocativo fazer uma fábrica de trabalho infantil legalizada por crianças. Esse é o objetivo. A empresa Mischief faz isso e é ótima, mas já fizeram algo parecido antes. Chamados de Satan Shoes, eram cópias de tênis da Nike com uma gota de sangue do Little Nas X em cada lado. Meu Deus, você sabe, foram vendidos 666 pares deles por $1.000 cada. Eles arrecadaram $22 milhões e estão em Williamsburg. Já fui lá, vi eles, são uma empresa legal. Meu plano era que eu provavelmente conseguiria fazer isso. Eu poderia criar uma polêmica como o Banco C e depois vender essa empresa no final desse período, certo? O que provavelmente poderia ter funcionado. Mas olha, fizemos um lançamento, eu ganhei $3 mil com isso, não ia dar certo. Eu aumentei o tamanho da coisa, lancei minha própria plataforma educacional, fiz um trailer para ela. 2 milhões de pessoas assistiram ao trailer. Vou te ensinar a ganhar dinheiro online. Isso é hilário. O que é engraçado porque isso é tão crível quanto a maioria das pessoas ensinando como ganhar dinheiro online. Exatamente, você simplesmente inventou. Eu inventei. O trailer que fiz para isso foi... Como enganar um colecionador de arte para comprar um galho do seu jardim. Por isso custa 500 libras, mais $6.700 ou algo assim. E você sabe, eu faço isso e é um ótimo vídeo. Foi um que eu escrevi. Eu escrevo vídeos virais. 2 milhões assistiram. Vendemos um nas primeiras 24 horas. Meu Deus, a conversão caiu. Olhe pra mim assim, colocar isso no filme não é bom pra mim. Me faz parecer mal, mas acho que para um serviço público é positivo. Acho que as pessoas deveriam comparar o Instagram com a realidade, como 2 milhões de visualizações e toda essa exposição. Essa foi a vez que eu paguei pelo artigo da Forbes por uma venda 24 horas, então a gente fez tudo isso.
E tem um cara meio carismático que eu conheci fazendo isso, chamado Ikram, cofundador do Venmo. Ele aparece bastante no filme. Em um momento, estávamos praticamente montando uma empresa juntos. Ele some dizendo que minhas ideias são ousadas demais para ele. Então ele aparece e tenta me envolver enquanto estou lá. Na moeda meme que ele criou chamada Jelly, minha Jelly, fico pensando, não quero fazer isso. E se eu tivesse feito isso, sabe? Segundo ele, se eu tivesse feito isso, provavelmente teria investido $400. Não sei se é verdade, o Trafactor não confirmou a informação. Mas eu teria feito 1 milhão se tivesse feito isso naquela época. Você Venderia no topo de qualquer moeda da moda, o que é praticamente impossível. é difícil, mas quando quem criou a moeda fala, você sabe. Ele poderia te dizer quando vender, o que é ilegal. Claro, mas talvez não, porque não é uma coisa Segurança. Isso. verdade. Então ele fez, sabe, a moeda meme mais negociada do planeta na Solana. E eu poderia ter me envolvido com isso se eu tivesse conseguido meio que deixar minha ética de lado em relação ao dinheiro, talvez. Sabe, e eu tive outra experiência com uma empresa de cripto, como você disse, que acaba assim. Eu acabei, sabe, não recebendo parte do dinheiro pelo trabalho que fiz com eles. E sabe, uma das coisas que aprendi com o Ikram é que ele simplesmente, sabe, qualquer coisa que acontece com ele, ele vende como uma vitória. Essa é uma forma interessante de viver a vida e o seu negócio. E acabamos fazendo esse tipo de leilão por 10% de mim pelo resto da minha vida, né, em uma cobertura na cidade. Nós somos você. Lance mínimo, 1 milhão. Temos investidores de private equity e capital de risco na sala. Nós, sabe, parece que poderia ser uma humilhação, mas estou confiante de que conseguimos 200 na sala, não é? Atingir o lance mínimo. E então, quando a notícia da oferta chega a alguém, não quero estragar tudo. Eu conheço ela, né? É muito inteligente e gentil. Então, sim, ela decide te fazer uma oferta. Sim, mas a oferta é condicionada. Ela atua no setor de criptomoedas. Depende de eu me envolver também. E ela está, quero dizer, você sabe. Conversei recentemente com o João, nosso amigo em comum, e ele disse que teria sido um ótimo negócio para ela. Na época, estava tão desesperado que não percebi isso. Assinamos o contrato e depois tive uma crise de confiança. Eu conversei com ela. Na verdade, perdemos a cena em que eu volto e conversamos sobre por que eu não vou fazer isso. Porque ela fica um pouco ofendida e diz, eu não vejo cripto assim. Acho que deveríamos ter deixado um pouco disso também. Mas você sabe, né? Ela é incrível e eu adoraria trabalhar com ela em outra coisa, né? Foi só aquela oferta específica. Grande investidora de capital de risco. Então você vendeu uma parte da sua alma para ela e o contrato estava no verso de um guardanapo. E aí você aproveitou isso de alguma forma. Aproveitei isso com um banco de Wall Street, mas não posso revelar o nome. Que, com base naquela oferta que eu tinha feito, né? Era uma oferta legítima de um fundo de hedge cujo dono nós dois conhecemos. E sim, fizemos a oferta e consegui acessar 80% do valor estabelecido para mim. Empréstimo com juros baixos. Então, se a oferta era de $1 milhão por 10%, a avaliação é de 10 milhões. Milhões. Acessamos 8 milhões. Do banco. Sim, isso teria sido. Como falei, era sobre Moneyland, Oliver Bullock e assuntos relacionados. Ao iniciar o filme, me interessei em como uma pessoa comum pensaria em ganhar 1 milhão em comparação com outras formas. Certo. Uma pessoa comum pensa, preciso fazer muitos tacos. Exatamente. Ou marketing de afiliados ou qualquer outra coisa. Mas o que as pessoas com dinheiro de verdade estão fazendo é aproveitando um cenário. Elas criam valor e pegam empréstimos com base nisso. Essa é uma maneira inteligente de fazer isso. E você sabe, os termos do acordo. Tem outro cara no filme, Jim, que você deve conhecer. Ele é incrível. Stripe, sou muito fã do Jim. Trocamos mensagens e ele gostou muito da ideia. Porque ele, obviamente, está em um patamar financeiro que é... Um bilionário. Ele é um bilionário, e ele está no filme. E eu peço educadamente 1 milhão pra ele, e ele simplesmente ri na minha cara. Isso é o mais apropriado. Exatamente, sabe, eu disse, é o equivalente a, tipo, $20 pra mim. Por favor, posso ficar com isso? E ele, tipo, não. Mas não. Ele disse que também há enormes benefícios em fazer isso. Porque eles não, sabe? Se você vai, digamos, comprar uma plataforma de mídia social e quer ter acesso a várias linhas de crédito, você quer comprar, eu não posso? Você quer comprar outras coisas de alto valor. E você, sabe, você pode dar, sabe, digamos... Para mim foi a avaliação da empresa, definida pela oferta, que me atraiu.
ao mesmo tempo pode ganhar juros nas ações que você usa para alcançar isso. Parece haver muitos benefícios. Se eu tivesse ganho esse milhão no Reino Unido, pagaria 450 mil em impostos. Se eu tivesse alavancado e tomado empréstimo como queria, teria pago nada. É isso, pessoal, exatamente. Se você tem 10 milhões de dólares em ações, estou usando números arredondados. Não tenho 10 milhões em ações, ou será que tenho? Mas Em vez de vender tudo e ter que pagar imposto sobre ganhos de capital, sim, você pega um empréstimo usando isso como garantia. E você diz, olha, minha carteira de ações é a garantia. Quero essa casa de 5 milhões de dólares, me dê um empréstimo desse valor. Então você comprou. E então tudo o que você precisa fazer é pagar o principal desse empréstimo. Claro, e os juros de preferência. Mas você não precisa vender as ações e depois pagar os impostos sobre as ações e tudo mais. Então, é exatamente isso. Tipo, o que você está dizendo agora é tipo, a coisa do Oliver Bullock era o que eu estava tentando explorar com esse filme. É um filme estranho. Comecei agora a dar entrevistas sobre ele. Ontem saiu um perfil meu no London Times. Precisei conceituar e refletir sobre isso pela primeira vez. É um filme cinema verité que me mostra fazendo algo. São 90 dias, eu tenho que fazer 1 milhão. E esses são os termos do filme, bem diferente de vou para a Amazon ou vou fazer. Um banheiro número 1, na verdade, é mais parecido com isso. Mas tem vários becos sem saída e caminhos estranhos acontecem nisso. É basicamente o que aceitamos. E sabe, teve um livro que eu li do Montanha Amos, chamado Dinheiro Onde Ele Se Mudou. Trata de um personagem entre Londres e Nova York lidando com ética financeira e seu crescimento. É mais igualitário, mais grotesco. E o tipo de pessoas que conheci na minha jornada era fascinante, sabe? E eu sinto que estou constantemente conversando com pessoas que estão a 1 grau de separação da prisão federal. E você entende o que eu quero dizer? Tipo, tem muito disso e muito disso está neste programa, talvez envolvendo os presentes conforme o final do filme. Mas quero dizer, você sabe, você precisa seguir uma linha tênue. De um lado, negócio inteligente, do outro, cadeia. Às vezes vejo pessoas cruzando a linha e penso, como saíram só com liberdade condicional, multa ou nada. Então você percebe, era recurso demais para a promotoria reunir provas por ser internacional. E a Espanha não estava interessada em investir recursos nisso. Não tinha um caso. E então agora esse cara simplesmente fica com 50 milhões. Meio que não é Louco? realmente insano. Eu sinto que tem algo muito específico de Nova York, tem um clima Tem algo bastante interessante sobre a forma como, crimes de colarinho branco. As pessoas vão presas por alguma coisa por alguns anos, 1 ou 2 anos, talvez 2 ou 3 anos. Eles vão para Rikers, ou sei lá, e depois saem e já voltam para isso imediatamente. E como alguém que acabou de se mudar, eu me mudei para cá há 18 meses, 2 anos atrás. Tem algo fascinante nisso, eu não sei. Não digo que o sistema na Grã-Bretanha seja melhor, só que este é o primeiro filme que fiz desde que me mudei pra cá. E não me parece estranho ou coincidência que seja sobre essas coisas. Para encerrar, qual que é a última coisa? Qual a próxima que você quer expor? Estou trabalhando, na verdade, Eu não posso dar detalhes, mas estou trabalhando em um programa aqui para a mídia americana. Certo, e nós estamos... vamos enfrentar várias coisas. Quando sairmos, posso falar com você. Ia dizer fora do ar, você vai me contar. E todo mundo vai ficar me conta, desculpa, vocês vão ter que descobrir depois. Mas... Quero dizer, há muitas coisas. Eu realmente não sinto que qualquer indústria, qualquer instituição esteja completamente limpa dessas coisas. Para mim, é como a empolgação de entender como as coisas funcionam. E às vezes você erra e é muito melhor do que você pensava, sabe, minha plataforma educacional. Quando atingimos 2 milhões de visualizações, o clipe viralizou. Pensei, uau, talvez seja isso. Sabe, posso ganhar 1 milhão, talvez, exceto que... Pelo fato de que você não faz ideia do que está falando nos vídeos. Mas tirando isso, sim. Bem, eu posso vender o suficiente? Sim, eu posso vender o suficiente. Mas sim, sabe, tudo isso pra mim vem também de um lugar de curiosidade. E, sabe, então tem uma quantidade incrível de coisas aqui que realmente me interessam. E, sabe, tem muita coisa.
Britânicos e americanos são culturalmente mais diferentes do que eu pensava. Na verdade, só posso falar dos nova-iorquinos, pois moro aqui. É bem diferente quando você sai de Nova York, certo? Posso dizer isso? Estados Unidos, realmente, é um lugar único. Eu posso falar sobre Nova York. E eu sinto que o programa que estou fazendo, muita coisa dele vai ser aqui. Vai ter alguns outros lugares que me interessam para ir e dar uma olhada. Ansioso por isso, né? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por participar do programa. Sem brindes. Crianças, foi ótimo. Eu agradeço. Crianças, foi ótimo. Eu agradeço.